Olá, seja muito bem-vindo ao No Play News, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Novela. O Marco Costa já está por aqui para a gente falar de televisão, para a gente falar do que muita gente gosta de novela. E, Marco, já vou dizer um negócio para você, né? Manda ver. O Denilson Andrade, no último episódio, falou o seguinte: esse Vanucci não entende nada sobre novela. Ficou constatado nesta live. Vou concordar com ele. Talvez eu não entenda nada de novela, de dados, da vírgula que fica em cada ponto, de cada detalhe, porque é tanta novela, é tanta história da televisão, tem 74 anos de televisão, né, nesse mês de setembro aqui, que não dá para lembrar de todos os detalhes, não. De todos os detalhes. Mas, Denilson, hoje a gente vai falar de uma das novelas do Gilberto Braga, Dancing Days. Claro que tem outras, né? Ele até fala aqui que a gente não falou de Corpo a Corpo, a gente não falou Louco Amor, né? Que a gente pulou para O Dono do Mundo. Louco Amor está entre as minhas novelas preferidas, viu, Denilson? Só queria dizer isso para você. Mas vamos falar sobre Dancing Days. Abra suas asas, solte suas feras. É Né? isso aí. É isso Então, aí. Marco, abra Boa suas tarde asas. aí. Boa tarde a você, boa tarde a todos aí que estão com a gente. E vamos falar de Dancing Days, para mim, top 5 melhores novelas de todos os tempos. Ah, com certeza, com Não sei certeza. onde Um que texto posição, maravilhoso. mas está por ali. Mami, vamos recordar. Vamos. Vamos lá. Você é o cara que tem uma Então memória vamos melhor lá. do que eu. Né? Eu Você fiz é o. nerd, você anota todos os detalhes, você assistiu Eu ela anoto, eu anoto, recentemente. eu anoto. E Vocês você vão ver sabe eu que aqui a olhando gente assim. não tem spoiler, viu? Então, se você Não, quiser contar o final da novela, pode contar o final pode da novela. contar. Tá, Novela antiga não tem spoiler, gente. tá, É obra tá fechada certo. já. Eu fiz umas anotações, vocês vão ver olhando aqui para baixo, porque é incrível. Eu comecei a anotar uma coisa, duas, três. Quando eu vi, eu já tinha anotado umas 25 coisas sobre Dancing Days. Então, Dancing Days tem muita coisa para falar. Vamos lá. Uma novela exibida pela Rede Globo, no horário antigo, das 8, começava às 8h30. O Jornal Nacional começava às 10 para as 8, por incrível que pareça. Levou 174 capítulos e foi ao ar de junho a janeiro de 79. Junho de 78, janeiro de 79. Escrita por Gilberto Braga, com um argumento da Jeanette Claire. Olha que incrível. Jeanette Claire foi a grande mestra inicial do Gilberto, né? E ele tinha feito várias novelas das 6, Helena, Senhora, Escravizaura, Dona Xepa, e tinha sido uma unanimidade de audiência. Aí o Boni, diretor da época geral da Rede Globo, resolveu trazê-lo para o horário das 8 e jogou ele na Arena dos Lobos lá, porque ali tinha só fera. Não tinha tanta fera porque variava entre Jeanette Claire e Lauro César Muniz. Eram os dois que carregavam o piano aí na época dos anos 70. Era a Jeanette e o Lauro. Aí ele entrou às 8 horas da noite, 8h30, mais precisamente, para escrever Dancing Days, com um argumento da Jeanette Claire. O argumento chamava A Prisioneira. A Jeanette Claire assistiu um documentário sobre uma mulher que tinha sido presa injustamente, e que saía dali para refazer a vida dela e tudo mais, e dali ela criou a história. Dancing Days conta a história da Júlia Matos, personagem da Sônia Braga. Ela fica 11 anos presa por um crime que ela cometeu. Diga-se de passagem, ela cometeu. Dali, ela fica 11 anos presa, ela sai dali porque ela tem uma filha, a Marisa, personagem da Glória Pires. Ela sai da cadeia com o intuito de recuperar a Marisa, recuperar o amor da Marisa. No caminho, ela encontra a irmã dela, Yolanda Pratini, personagem da Joana Fon, que vai fazer de tudo a novela inteira para manter a Júlia afastada da filha dela. A Júlia vai se aproximando da Marisa, fingindo ser outra pessoa, para que a Marisa não a repudie logo de cara, porque a Marisa, diga-se de passagem, é muito mimada e muito chatinha. Ela se aproxima, as duas ficam amigas, e nisso a gente já relembra um pouquinho da Favorita, quando a Flora saiu da cadeia e se aproxima da Lara, fingindo ser a outra pessoa, né? Tudo tem uma inspiração, como diz Boa Noite.
Ela se aproxima da Marisa, porém ela não consegue evitar que a Marisa se case com o personagem do Lauro Corona. Como ela era menor de idade, muito criança, e a Júlia tinha esse trauma, porque ela havia sido engravidado na juventude e tido a Marisa, e não tinha tido condições de criá-la. Ela quis evitar isso. Quando ela vai tentar evitar, ela entra num embate lá com o personagem do Cláudio Correia Castro, um pouco antes da festa, e aí ela se embriaga, vai na festa, dá um tapa na cara dele e volta presa. Quando ela vai presa, ela jura vingança. A eterna e boa história novelesca de vingança. Então ela jura vingança contra a Marisa, ela jura vingança contra a Yolanda Pratini e até contra o Kaká, personagem do Antônio Fagundes, que ela havia conhecido e se apaixonado. Porém, eles se afastam e ela fica com uma birra dele, não se explica muito bem por quê, mas ela quer se vingar dele também. Nesse meio tempo, ela conhece, antes de ir presa pela segunda vez, ela conhece a personagem da Pepita Rodrigues, teve um destaque enorme nessa novela, e ela vai morar com a Pepita Rodrigues. E ali ela começa a descobrir um novo mundo. Quando ela sai da cadeia, ela casa com o Birajara, um cara milionário, fica rica e volta para se vingar. E aí a novela corre solta. É a melhor fase da novela, é quando a Júlia volta. E a gente vai falar cada detalhezinho aí do capítulo, dos capítulos. E vingança sempre funciona, né? Assim, esse é a gente fala, é um clichê da novela, tal, mas se você pegar a Avenida Brasil tem uma vingança ali, né? Você pega a Favorita, tem uma vingança. O Outro Lado do Paraíso. Você sempre tem, é um tema que sempre aparece, né? Você fazer sempre aparece. a justiça com as próprias mãos. Como dizia alguns autores, o Ismael Fernandes, ele usava esse termo, é apetitoso, vingança é apetitosa para a gente que está do lado de cá. Quem não gosta de assistir uma vingança, né? Uma história de vingança? Não existia, na minha opinião, não existia assim, uma coisa concreta, além dela se vingar da Yolanda, que realmente era terrível, não existia nada muito concreto que ela pudesse se vingar do Cacau ou da filha dela, da Marisa. Marisa bastava um chute no traseiro para ela tomar vergonha na cara e largar a mão de ser chata. Ela era muito chata. Mas foi um personagem brilhante da Glória Pires, uma das primeiras protagonistas dela, e a partir daí ela só cresceu. Eu acho que assim, Dancing Days é um clássico da teledramaturgia, né? Por vários elementos que reúne, por várias coisas que traz ali, né? Acho que Dancing Days é daquela obra que, para quem quer estudar, para quem quer fazer televisão, para quem quer um dia escrever série, para quem quer um dia ser roteirista, precisa passar por Dancing Days para entender muita coisa, né? E até eu acho que ela foi uma das primeiras novelas, se eu não me engano, a ter esse esquema tão forte de merchandising, né? Óbvio que assim, as novelas elas vinham num crescente, né? A gente tem que pensar que lá atrás as novelas não eram diárias, eram ao vivo, né? Dos anos 50 até anos 60, que é essa primeira década. A segunda década da televisão brasileira, começam as novelas gravadas, né, e fazem um grande sucesso, né, e as TVs descobrem, bom, vamos entregar novelas e rechear o resto, né, entre elas a gente recheia, bota Jornal Nacional, você citou, era curtinho o Jornal Nacional, né? Né, ficava, né, o importante era a novela das 8, era ali que era importante, né? Isso que era forte. E aí, quando você vem para este período, que a Globo já começa a se estabilizar como uma grande produtora mesmo de novelas, começa a ver que esse impacto é muito maior do que só a audiência. Ele começa a mudar comportamentos, né? A mexer com isso. Então, assim, Dancing Days, tudo bem, tem lá o nome da discoteca, porque aí você tem toda uma jogada de proximidade de Globo com Nelsinho Mota, com tudo que está ali presente, com todo aquele movimento que acontece, né? E isso aumenta a discoteca no Brasil, né? Esse gênero, né? E como entretenimento noturno dos jovens, né? A discoteca, todo mundo queria estar lá, mas começa a lançar moda, começa a mexer com comportamento, né? Vai muito além do que as novelas até então, apesar de todo o impacto, causavam, né? O que eu acredito que a maioria das pessoas que nos assiste aqui seja
muita gente jovem, né? Que acabou por... Olha, minha Alexa, minuto só. Alexa, Eco, parar. Fazer o quê? Ao vivo é fogo. A maioria dos jovens que estão por aqui, eles não... Isso não, é tecnologia, não tá vendo, gente? Ó, um intruso na nossa conversa. Essa daqui não chama Alexa, tem um outro nome, não vou falar, senão ele já responde. Então, os jovens talvez não entendam direito, porque hoje em dia tudo é muito rápido, né? Acontece um escândalo no Japão, a gente já fica sabendo 5 minutos depois por causa das redes sociais. Naquela época, tudo era muito demorado, tudo era muito lento. Então, por exemplo, a onda das discotecas no Brasil, no exterior, principalmente na Europa, depois nos Estados Unidos, começou em 72, 73, 74, 77 foi a fama, o estouro de lá. Quando eles resolveram fazer a discoteca aqui no Brasil, a novela Dancing Days, e aí optaram em colocar um cenário principal, digamos assim, o fio condutor era a discoteca, o Dancing Days, a moda chegou com toda a força no Brasil, quando no resto do mundo já tinha dado aquela arrefecida. Tanto que a boate do Nelsinho Mota, no Rio de Janeiro, era num shopping, e durou 6 meses só, a boate Frenetic Dancing Days. 6 meses. E aí o Gilberto viu aquele nome, ele queria que a novela tivesse chamado Frenetic Dancing Days, mas aí o Boni não achou o nome muito longo, diminuiu para Dancing Days. E tamanho foi o sucesso da novela, até anotei aqui, que ele reabriu na Urca, em 1978, a Frenetic Dancing Days. Então, o Dancing Days trouxe comportamentos, a televisão trazia para nós comportamentos, diferente de hoje em dia, que a gente segue muito mais a internet, né? E é interessante, né? Porque assim, o Dancing Days tem um período, a gente não, né? 78, 79 ali, né? Você tem uma ditadura pressionando ainda muito forte, a censura era muito forte naquela época, né? Então, sim. E as pessoas, principalmente os jovens, eram mais reprimidos ainda, as pessoas eram muito reprimidas, né? As pessoas eram extremamente... E Dancing Days traz essa coisa de um respiro, né? De você poder falar assim, opa, né? Tem um alívio, né? Eu quero essa liberdade, porque realmente, né? É muito simbólico isso. Você tem uma presidiária ali, né? Que ganha a liberdade, né? E você associa isso no seu dia, né? Você não é o presidiário, você não está num presídio, mas você está num presídio de censura, de comportamentos podados, de muita coisa ali, né? É outra coisa que talvez a moçada de hoje em dia ela não tenha essa noção, e nós vivemos isso. Talvez nós dois éramos crianças também, né? Na época assim ferrenha da ditadura, mas a gente viveu, a gente pegou isso. Ditadura, todo regime ditatorial é muito ruim, né? Porque Dancing Days sofria uma ação da censura direto, tanto que o Gilberto Braga ele falou que para ele foi um martírio escrever Dancing Days. Foi muito difícil, porque tudo, assim, muita coisa que ele escrevia era censurada, ele tinha que refazer às pressas. E a censura estava lá, mas o cara teve uma criatividade, uma genialidade ali de trazer uma história redondinha e que fez muito sucesso. Foi uma das novelas de maior sucesso em audiência da Globo de todos os tempos. Audiência e repercussão. Você sabe que quem me contou essa história foi o Newton Travesso, né? Que eles ali ainda faziam, né? Você tinha final dos anos 60 e até metade ali dos anos 70, a Record ainda tinha muita coisa ao vivo ali, né? Depois dos 70, sim, ela entra numa crise danada, difícil, né? Mas ele conta, e eu levei isso para o livro, né? Para o Biografia da TV Brasileira, o quanto que era difícil você produzir televisão naquela época, né? Porque ele, por exemplo, produzia os shows ao vivo, né? E você só conseguia botar o programa no ar com aquele... classificação livre, classificação, né? Você vinha o selo do federal ali, liberando, né? Esse programa foi liberado pelo censura, tal, tinha todo um esquema lá. E às vezes os censores seguravam, o estresse era tão grande que assim, o programa entrava no ar às 9 horas da noite. Era 8h30, ainda não tinha saído a liberação. Né? Então você tinha que pegar, sair correndo e exibir, porque você não podia
Não podia alguém ligar e falar, ó, saiu a liberação. Não, você tinha que exibir o selo, né? E você pegava... E as novelas, os capítulos eram lidos ali. E na velocidade que eles queriam, né? Então, muitas vezes você tinha o capítulo preparado, chegava em cima da hora e falava assim, esta cena caiu, né? Então, os editores, o autor, o diretor, tinha que cortar na hora e achar soluções, né? Você Sentido, tinha que né? achar soluções para você poder esticar a novela e entregar no tamanho dela. Então, às vezes, você botava lembrança, você recorria à memória, você recorria às cenas do cotidiano para tentar cobrir esse espaço. Então, talvez os mais jovens não saibam, e às vezes até os mais velhos que passaram por isso, passaram ali pela censura e não sentiram a dificuldade que era, às vezes falam, não, mas era bom, porque tirava algumas coisas. Às vezes a censura se pegava a detalhes de cena bobo, né? A pegar e falar assim, não pode porque a mulher não pode ter o amante, mas o homem pode ter a amante. Então, esse machismo poderia ter, mas não pode, a mulher não pode ter a amante. Ela pode ser a amante e ela vai ser culpada por isso. Mas... por isso que quando a gente viu recentemente aí na história do Brasil tanta gente pedindo por intervenção militar, isso para mim era um soco na cara, porque eu que vivi essa época, não tão ativamente, mas vivi, sentimos na pele o que é ter militar tomando conta do país, é complicado, sabe? Com todo respeito às Forças Armadas, que eles merecem muito respeito, mas governo federal, governo estadual, tem que ser civil, né? Civil tem que tomar conta. E tem que fazer. E militar, nenhum governo, nem civil. E o governo também civil, seja militar ou civil, o governo não tem que ter esse papel de falar isto pode e isto não pode. Até porque você é o seu censor. Se eu acho que o meu filho ou eu não quero ver alguma coisa, existe um botão para mudar a emissora, desliga, né? Eu acho que o maior censor é você, é a gente mesmo, né? Tudo bem que antigamente era o seletor, né? Você tinha que levantar e rodar. Você viu o meu dedinho, né? É verdade. Hoje você tem o controle remoto. Meu pai, em 1979, comprou uma Telefunken com controle remoto. A gente já era chique. Tá vendo? Tá vendo? Você era rico, podia ter, tá vendo? Podia ter. Rico não era, não, mas ele gostava de TV como eu, então ele caprichava. Então, agora, vai lá, vamos nas suas 25 anotações aí, não? Eu quero as 25 anotações. Não, vamos lá, vamos para umas curiosidades, vai. Começo do que eu acho bacana quando a gente fala de elenco, né? Não foi só a Scarlett O'Hara em O Vento Levou que teve uma pré-seleção incrível para a contratação da Vivian Leigh. A nossa Julia Matos também teve. Então, várias atrizes foram cogitadas, que faziam muito sucesso na época, foram cogitadas para ser a Julia Matos. Uma delas foi a Beth Faria. Beth Faria já era a figurinha marcada das novelas da Janete Claire, né? Já tinha feito Pecado Capital, fez várias novelas da Janete, né? E a Janete adorava a Beth Faria. E a Janete tinha o dedinho lá dentro de Dancing Days. E ela queria a Beth Faria de Julia Matos. Ela só não foi porque, na época, a Beth Faria sempre foi uma artista muito multifacetada, né? Ela canta, ela dança, ela atua, ela faz tudo. Ela é incrível. E ela apresentava um programa na Globo chamado Brasil Pandeiro, lembra, Panucci? E ela não quis abandonar o Brasil Pandeiro para fazer a Julia Matos. E aí a opção foi a Sônia Braga. A Sônia Braga foi a opção do Boni, não foi nem a opção do Gilberto Braga, porque o Gilberto queria Ioná Magalhães. Até porque a Ioná é um pouco mais velha. Sônia Braga, ela tinha 28 anos quando ela fez Dancing Days. E se você for ver, a Glória Pires tinha 14. Então, ela já tinha tido a Glória Pires com 12, né? O que é impossível, né? Impossível não é, mas não retratava isso. Retratava que ela havia tido a filha com uns 18, 17, 18. Mas um trabalho bem feito de maquiagem ali, ela saiu bem acabadinha ali da cadeia e tudo mais, e aí aceitaram, e a Julia Matos ficou com
com a Sônia Braga, que deu show, né? No final Mas você sabe, essa é a magia, né, do audiovisual, de uma boa novela, de um filme bem feito, de uma série bem feita. Você consegue levar o artista, né? Você leva ele para onde, né? Você consegue envelhecer, você consegue. Agora, é óbvio, né, que você fala assim, não dá para uma atriz que tem 20 anos ser mãe da outra que tem 18 na vida real, né? Então também precisa ter esses controles. A gente vê uns desacertos em algumas novelas. Eu estou reassistindo Pecado Rasgado e a personagem da Ida Gomes, ela é mãe, putz, agora me escapou o nome da atriz, mas ela é mãe de uma outra atriz que tem 5 anos a menos que ela só. Então, esses desacertos sempre existiram, né? Não tem como. A Yolanda Pratini também, ela foi gravada, os primeiros 18 capítulos foram gravados pela Norma Bengel. Talvez o nosso público aí, a maioria não se lembre, não saiba quem foi Norma Bengel. Norma Bengel foi uma super atriz brasileira, principalmente de cinema e teatro. Ela mandava muito bem no cinema e no teatro. E ela chegou a gravar 18 capítulos, como Yolanda Pratini. Ocorre que uma discussão dela com o Daniel Filho afastou ela da novela. E ela falou que ela não ia se submeter a aquele tipo de coisa. Foi uma bobagem tão grande na apresentação de um VT da novela. O nome dela não apareceu. Ela chegou e soltou os cachorros. Isso é o que fala no livro do Gilberto Braga. E aí eles teriam cortado. A Joana Fon ia fazer a personagem Neide, que era uma empregada doméstica da Beatriz Segal e do Cláudio Correia Castro, e ela foi içada a Joana Fon. A Joana Fon foi içada a Yolanda Pratini. E arrebentou, né? Tanto que ganhou o prêmio de melhor atriz no final do ano. E ter que refazer, né? Porque você já tem 19 capítulos prontos ali, né? Ela então, refez óbvio que você não tem que refazer os 19, só Sim, ela teve que refazer 18 capítulos em uma semana. Tamanha a dedicação da Joana Fon para o personagem. E é incrível, para mim é a melhor personagem. São bastidores, né? Assim, é que o legal quando a gente olha uma novela, quando você olha um produto de televisão, é você entender esse bastidor, né? Então, assim, você tem um resultado, aí você fala, putz, a Joana Fon brilhou aqui. Mas talvez os primeiros capítulos as pessoas falassem, tem alguma coisa estranha, porque ela estava correndo contra o tempo, e aí depois deslancha, né? Que não é o caso dela nessa novela. Sim. Mas muitas vezes a gente não compreende algo que está acontecendo, né? Ou porque o ator fez determinado caminho, mas ele foi chamado em cima da hora, ele substituiu alguém, tiveram que refazer novela. Levou um tempo para se adaptar a personagem, né? Pensar que você já teve novela, né? Ana Paula Arósio, ela abandonou a novela gravando, já teve que trocar ela, tirar Paula e botar Oliveira, e começar tudo de novo, né? Sim. E a gente consegue ver a Norma Bengel. Capítulo 6, saindo do carro, é a Norma Bengel. É raro. A edição falhou. Então, se você prestar atenção no capítulo 6, você vai ver a Norma Bengel saindo de um carro, como a Yolanda Pratini e não a Joana Fon. Mas às vezes vale. A cena tá no outro, entendeu? Aí às vezes é um detalhe, aí o editor fala, ninguém vai reparar. Mas sempre o público repara. Sempre tem um chato. Sempre tem um chato. Não, mas é isso, as pessoas reparam, não tem como, né? Erro de continuidade, a gente acha, não, vai passar despercebido, vai funcionar, tal, que nada. Você vê que as pessoas reparam mais. Que mais de curiosidade que você anotou aí para Vamos lá, eu anotei também o nome da Beatriz Segal na abertura, como Beatrix, com X, Beatrix Segal. Erraram, e aí a abertura, que aliás, vamos falar da abertura? Pelo amor de Deus, hein? Aquilo era abertura de telenovela, fantástica, muito, música perfeita, aquela botinha, os passos de dança, as luzes, enfim, a abertura de Dancing Days é uma aula de abertura de telenovela. Assim, é aquela abertura... E bem menos recursos do que os dias atuais, né? Muito diferente. A novela das 9, que eu critiquei a abertura, hoje em dia eu já estou vendo ela com outro olhar. Até que ela é bem feita, ela é bonita, ela é bem legal.
mas a gente vê umas aberturas hoje em dia muito sem pegada, né? Assim, parece abertura de novela estrangeira, mexicana, turca, que eles não se preocupam com a abertura. A abertura não é um espetáculo para as novelas turca, mexicana. E as nacionais, a gente se acostumou nos anos 80 e 90, que a abertura já era o início da novela, né? Quem não se lembra de Tititi, aquelas duas agulhinhas brigando, o lápis desenhando, né? E outras novelas incríveis, Mandala, é linda a abertura de Mandala também, e de Dancing Days, é uma abertura impecável com a trilha sonora das frenéticas, né? Abra suas asas, solte suas feras. Mas você sabe que eu acho, Marco, que assim, as aberturas de novela, elas ainda são importantes na TV brasileira, porque elas contam a história. Quando você pega, e até a música que é escolhida, quando você chega no último capítulo de uma novela e você começa a ver, você fala, uma ou outra novela não justifica porque mudou muito, né? Mas você entende que tudo que tem ali está contada a historinha, né? Está contada a historinha, né? A música, tema, trilha, precisa também contar essa historinha, né? Sim. Mas eu acho que ela vai se adaptando ao tempo, né? A gente já não vive mais Teve uma época que Hans Donner adorava botar as mulheres seminuas ali. Depois tinha muita coisa em 3D, né? Porque era uma nova tecnologia que estava se usando. E hoje se aposta muito no conflito de cor, né? No jogo de cor. Ou eu acho a abertura de Mania de Você muito boa. Tem gente que fala, porque tem problema com a propaganda, é cópia, é plágio, né? É boa, mas é boa. É uma abertura bonita. É que, assim, na minha opinião, existe a abertura boa e a genial. Então, você pega a abertura do Dono do Mundo, com aquela música genial. do Tom Jobim, genial. Aquilo é genial, né? Com o pedaço do filme do Charles Chaplin, né? O Grande Ditador. Então, existe a abertura genial, existe a abertura ruim e a abertura boa. As de hoje, elas estão entre as ruins e as boas. A de Mania de Querer Mania de Você, perdão, ela é boa, é uma boa abertura. Eu gosto. Seguindo aí, vamos lá. Teve uma cena, não sei se você se lembra, a Sônia Braga, ela chegou para o Gilberto Braga, isso está no livro do Gilberto também, ela falou para ele assim, olha, eu gostaria de dizer, a porta da rua é a serventia da casa. E aí, o Gilberto falou, não, mas não cabe para sua personagem falar um negócio desse. E passou vários capítulos, várias semanas aí, quando a Sônia Braga pega o roteiro e ela tá já rica, morando com o Birajara, né, que era o personagem do Ari Fontoura, e ela depara com a porta da rua e a serventia da casa. A Joana Fon chega na casa dela, elas discutem para variar, né? A Joana Fon falsa pra caramba, se aproximando, querendo dar de amiga, falando, não, eu quero que você se envolva de novo com a sua filha, etc. E aí ela rasga o verbo. A porta da rua é a serventia da casa. Isso foi uma febre no Brasil. Meu pai adorava falar essa frase. A porta da rua é a serventia. Quando a gente não estava satisfeito, ele, Marco, a porta da rua é a serventia da casa. Até hoje se fala isso, né? Até hoje se fala isso. Ó, só lembrar para você que tá nos assistindo, manda seus comentários aqui, bota ali o que você acha de Dancing Days, se é uma boa novela, não é uma novela, se está entre os clássicos, está entre o seu top 5, deixa aí seus comentários. A gente sempre, depois que termina, o Marco ainda é mais CDF do que eu, vai lá, lê todas as mensagens, tal, responde, às vezes a gente conversa depois disso, né? Fala, falaram disso aqui, será que realmente a gente fugiu da conversa, não fugiu da conversa, esticamos o papo, não esticamos o papo, enfim, né? Então, a participação de vocês no Papo de Novela é muito legal, muito legal. E que vai estar também no Spotify. O Spotify, do canal do Vanucci, eu vou atualizar todos os episódios do Papo de Novela lá, todos os episódios do Revista de Sábado. A gente está dando uma atualizada lá, geral.
Que mais, Marco, tem na sua listinha dos Vamos 25 falar motivos para eu cena. assistir? Vamos falar da cena final, né? Cena final de Dancing Days também, uma das cenas finais, talvez a mais importante, é uma das mais importantes da história da telenovela, que é a briga e o acerto de contas entre a Júlia Matos e a Yolanda Partini, as irmãs. As duas se encontram num final de baile e começam ali aquela conversinha, água com açúcar, banho-maria, porque isso, porque aquilo, porque você fez isso, você fez aquilo, e a coisa vai pegando, e o clima vai aumentando até o tapão da Sônia Braga na cara da Yolanda Pratini, da Joana Fon. E a partir daí as duas se pegam a tapa, elas rolam. Pensa na cena da Maria Clara Diniz dando uns tabefe na Laura, dobra a violência. Incrível. Foi cabelo, foi tapa, foi puxão, foi sapato jogado uma na cara da outra. E o bacana dessa cena, que eu queria que quando vocês assistissem, prestassem atenção, foi a emoção das duas atrizes, porque ali conjuminou duas coisas. O acerto de contas, que elas interpretavam, né? Que tinha que ter emoção, e a despedida da novela. A Joana Fon e a Sônia Braga, elas desenvolveram um carinho uma pela outra muito grande no decorrer da novela, e ali foi a despedida, foi a última cena que as duas gravaram, e as duas choram autenticamente. Aquele choro é autêntico, é real. Foi um choro de despedida, acabou a novela. Então é uma cena incrível que eu recomendo todo mundo assistir também. Vale a pena. Interessante isso, né? Porque é muito comum, né? Você ter a gente acha que sempre o ator domina toda a técnica, né? Mas às vezes a técnica ela fica num segundo plano com a emoção mesmo, né? Porque vem toda uma bagagem ali, né? Vem toda uma, né? É a última cena delas, é um trabalho importante para elas, foi um período junto ali. Então você tem uma, né? Apesar de toda a técnica, às vezes o ator entrega demais emoção, né? Extravasa a emoção, né? A Sônia Braga, ela vinha de alguns personagens, bons personagens. A Joana Fon não. A Joana Fon vinha de coadjuvantes antes. A Sônia Braga vinha de bons personagens, como Saramandaia, uma outra novela que ela havia feito, que tinha sido bons personagens. Mas foi a primeira protagonista das duas, então isso marcou demais, né? E dali a Sônia Braga foi para a Dona Flor, aí ela foi para o mercado internacional, né? Como a gente sabe, e é gozada. A Sônia Braga, ela é uma atriz muito marcante. Um dia desse eu estava vendo um filme de terror, de exorcista. Eu gosto de exorcista. Não vou me lembrar o nome aqui, se for o caso, põe nos comentários. Ou quem lembrar, põe nos comentários. E ela faz uma freira, Vanucci. Uma freira. E ela, lógico, ela está bem envelhecida, e talvez a maquiagem da personagem era mais envelhecida. E quando uma freirinha vai para o convento lá, ela, se não me engano, não é a Freira 2, não é a Freira 2, é um filme. Bom, e aí a Sônia Braga recebe essa mulher, e a Sônia Braga é uma peste no filme. Muito boa interpretação, incrível como ela segura a interpretação até hoje, mandando bem em inglês, claro, segunda língua dela, tão boa quanto o português, ela é fluente, e é incrível como ela está bem até hoje como atriz. Sônia Braga, depois só deslanchou, depois de Júlia Matos. Tanto que ela nunca mais fez novela, né? Ela fez participação especial, como foi em Força de um Desejo, mas foi participação de 10, 12 capítulos, né? Ela não quis mais. Eu estou tentando lembrar aqui qual foi. Foi Tieta, eu acho que ela veio para Tieta. Eu acho que, porque é 96, né, Tieta do Agreste? Eu até abri aqui o Wikipedia para saber. O filme ela fez. Porque eu lembro que eu entrevistei a Sônia Braga uma vez. Né? Que legal. E não foi por novela, porque eu não peguei, e eu lembro de ter que ir no local lá da coletiva, ela atender todo mundo, e depois alguns veículos em separado, e eu estava na relação dos separados.
Primeiro que, assim, ela é uma mulher magnífica, ela tem uma energia incrível, assim, né? Apesar de ser essa estrela internacional, né? E aí a Sônia Braga, e que aí você lembra de Gabriela, você lembra de um monte de coisa, ela tem uma sensualidade que ela entrega para as personagens. Ao mesmo tempo, assim, ali no bastidor era extremamente tranquila, né? Assim, mas era a Sônia Braga. E eu lembro, Marco, que eu estava tão nervoso, porque Imagina. você é a Sônia. Mas foi um Braga. bate-papo super legal, de uma generosidade muito boa, né? De uma atriz que já vivia ali um outro momento da carreira, né? De estar consagrada, de estar com o pé lá nos Estados Unidos, fazendo outras coisas, da gente ter a necessidade de, quando é nesse momento, o repórter tem que estar muito preparado para conversar, porque senão vai falar besteira, você não vai ficar só lá em Gabriela ou Dancing Days, e aí teria ainda toda uma história pela frente, né? Mas eu lembro, foi muito marcante, assim, esse momento, assim, de eu lembrar o quanto que eu tinha de admiração por estar ali, respeito por estar ali, pelo tamanho que era Sônia Braga, e de uma generosidade muito grande, muito grande. Ah, que legal. Depois eu lembro que ela foi até no estúdio. Ela tem cara de ser mesmo. Eu assisti um filme com a Sônia, eu assisti vários filmes com a Sônia Braga, mas um deles que eu gostei muito também, sou ruim para nome, viu? Ela estava num hotel, num apartamento, que o apartamento ia ser demolido e ela se recusa a sair dali. Esse filme eu recomendo também a todos assistir, é fantástico, muito, muito bom, muito bom. E é interessante, né, a decisão que ela toma na vida dela, né? Porque ela estava como grande estrela na Globo, né? E aí ela vai para fora, segue um outro caminho, né? Sim. E Dancing Days foi uma novela de tanto sucesso no Brasil quanto no exterior. Ela foi exportada para mais de 40 países, levou moda para muitos desses países, principalmente Portugal. E Portugal, depois, em 2013, salvo engano, refez Dancing Days. Só que, em vez de 174 capítulos, teve 331 capítulos. Não sei onde acharam tanta história, eles deram uma modificada na coisa, porque o próprio Gilberto falava que se ele reescrevesse Dancing Days hoje em dia, ele iria cortar muita coisa e introduzir outras, porque tinha longas cenas do Kaká fazendo terapia, longas cenas dele caminhando na praia, pensando na Júlia, e uma trilha sonora. Isso tudo era, como você falou, para preencher hora de tempo da novela mesmo, né? Você usa até um termo, né? Provavelmente foi censurado ali, aí bota o pensamento ali que vai, né? Que é isso, é um calhauzinho, né, que você faz uma ligação. E precisava disso, Marco, Sim. cortava muita coisa. Cortava. Quando você tem uma obra, você tem que entregar o tempo e vem ali, ó, a Gillette cortando o seu roteiro, não é Uma fácil, dureza, não. né? A Janete que eu diga, né? E para encerrar aí, Dancing Days, ela teve, aqui eu até anotei, ela foi exportada para 40 países, como eu falei, teve o remake de Dancing Days, e o Gilberto queria fazer uma nova Dancing Days, só que ele queria o horário das 9, ele não queria outro horário. Na época era a Marluce queria que Dancing Days voltasse, mas queria às 6 horas da tarde. E ele falou, não, às 6, Dancing Days não dá certo. E ele teve muita pressão, porque todo mundo falava, não, Dancing Days dá certo em qualquer horário. Ele falou, às 6 horas não dá certo, eu faço, com o maior prazer. Até quero fazer, eu quero melhorar Dancing Days, mas eu quero fazer às 9. E a Marluce não aceitou. Aí ele foi fazer Força de um Desejo. E o Gilberto estava tão certo que não teria dado certo, talvez, Dancing Days, só para traçar um paralelo com uma novela parecida. A novela de maior audiência da história da Globo, que, por sinal, aqui entre parênteses, eu acho hiper injusto, foi Boogie Woogie, né? Do Rui Vilhena, né? Boogie Woogie é um autor português, ele escreveu lá Boogie Woogie. Essa novela é muito redondinha, ela é muito bonitinha, eu gosto dela. Totalmente fofa, bem escrita. O Segredo da Carlota decepcionou, ok, mas foi um detalhe que eles falavam todos os dias, talvez por isso que decepcionou tanto, né? Do primeiro capítulo até o último, quando revela o Segredo da Carlota, todo mundo, todos os personagens, o Segredo da Carlota, Então a gente formou
assim, uma expectativa sobre o Segredo da Carlota e que não era tão grande coisa, deu uma decepcionada, mas não foi isso o fracasso. Talvez essa linguagem de discoteca, esse tipo de novela, a gente viu em Elas por Elas também, que eles quiseram inovar, fazer uma novela mais descoladona, não dá certo no horário das 6. Então, o Gilberto tinha razão. Dancing Days tinha que ter sido feita. Quem sabe um dia, né? Alguém... Que não seja um remake, seja apenas inspirada, porque os remakes ultimamente... Vamos ver Vale Tudo ali. Tô com medo de Vale Tudo. Tenho uma expectativa, óbvio, mas tenho um medo também de Vale Tudo. Eu acho que é melhor inspirar do que fazer o remake, né? Pode Fazer ser a cópia ali. inspirada, né? E a gente teve, se for ver a Favorita teve muita inspiração de Dancing Days. Muita inspiração. Quando você assiste Dancing Days, tem pontos cruciais ali na história de Dancing Days que foram repetidos na Favorita, de uma maneira também sem desmerecer, porque eu adoro o João Manuel, fantástico, eu amo a Favorita, mas teve muita inspiração de Dancing Days. Bom, eu acho que é isso aí. Esse episódio de Papo de Novela vai terminar por aqui. Qual vai ser o nosso próximo assunto? A gente vai descobrir quarta-feira que vem. Legal. Né? Ainda tem muita coisa de Gilberto Braga para a gente falar, tem muita coisa, mas tem outras novelas. E eu acho que a gente tem que botar um dia na nossa pauta aqui, Marco, e aí e todo mundo participando, fazendo perguntas, que é justamente a mudança da telenovela brasileira e os elementos, né? Porque você estava falando assim, porque tal coisa funcionou em Dancing Days, Boogie Woogie não funcionou isso. Quando você tem os elementos de uma boa novela, do bom folhetim, a novela funciona em qualquer tempo. Né? E a gente está num momento de transição, né? Isso é um fato. A gente vê um momento de transição tão assim, surpreendente, porque assim, são novelas diferentes, mas se comparar Renascer anterior com Mania de Você Agora, são novelas completamente diferentes, né? E Mania de Você, ela traz uma história envolvente, atraente, muito bem escrita. É uma das poucas novelas dos últimos anos, assim, redonda. Você assiste cada capítulo, você é emocionado. O capítulo de ontem, o de anteontem eu achei o melhor capítulo, o de ontem eu já achei o melhor capítulo. Cada vez é um capítulo melhor que o outro. E está tendo uma audiência tão baixa, infelizmente está assustando aí até a direção da Globo, que a gente espera que eles não façam, não mexam, deixa a audiência abaixo. Não mexam no texto, não mexam na história, que está muito boa. Né? Mas a segunda fase eu acho que tem elementos aí para atrair. Marco, vamos lá. Uma excelente tarde para você. Todos vocês que assistiram a gente, comentários aqui, deem sugestão. O que vocês querem no próximo episódio? Manda a pauta que a gente conversa aqui. Isso, manda dicas aí. Eu estava pensando em Mulheres de Areia, estava pensando em A Gata Comeu. Gata Comeu dá um programa de 3 horas. 3 horas. Gata Comeu sensacional. Marco, obrigado, um beijo, boa